Você já conviveu com uma mãe que precisa ser apreciada o tempo todo? O tipo de pessoa que não consegue ficar fora do centro das atenções? Isso te traz identificação? Então fica com a gente. Na sala de casa de hoje nós vamos falar sobre mães narcisistas, como identificar esse comportamento e, principalmente, como lidar com essa relação tão delicada dentro de casa. Não sai do sofá, o Na Sala de Casa tá só começando. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero te levar rapidinho para uma história da mitologia grega. Narciso era um herói com uma beleza inigualável, que encantava a todos por onde passava. Por conta disso, era indiferente ao sentimento dos outros. Vivia só e desprezava o amor alheio por não acreditar que alguém seria merecedor de sua companhia. Como castigo dos deuses, um dia, Narciso olhou para o lago e se apaixonou pela própria imagem, refletida pela água, e ficou preso em si mesmo. Ali, hipnotizado pelo reflexo, incapaz de olhar para quem estava à sua volta, até decair em seu último suspiro. Essa história virou o símbolo do narcisismo, o excesso de amor por si mesmo e a falta do olhar ao redor. E para conversar comigo sobre esse tema, eu estou recebendo a psicóloga Lauren Azevedo, ela que já trabalhou no Instituto de Psiquiatria da USP e atualmente atende jovens e adultos no seu próprio consultório. Lauren, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, é um prazer te receber. Eu agradeço, Raíssa. Eu queria te perguntar primeiro, o que te atraiu nesse tema? O que te fez estudar e pesquisar sobre o transtorno de personalidade narcisista e sobre a relação entre mães e filhos? Primeiro, a relação entre mãe e filho é muito interessante para mim. Eu acho que é central para o desenvolvimento de qualquer pessoa. E quando tem um atravessamento de um transtorno, fica mais interessante ainda, porque a gente pensa nos comprometimentos que podem vir dessa relação. Eu acho que é muito importante, como psicóloga, entender esses comprometimentos. Certo. E para a gente entender melhor, o que é o transtorno de personalidade narcisista? O transtorno de personalidade narcisista é basicamente caracterizado por uma pessoa que tem ideias grandiosas de si mesmo e uma pessoa com total falta de empatia e incapacidade de enxergar o outro do lugar dele. Quando nós falamos de uma pessoa narcisista, na questão mais do dia a dia, do convívio com o outro, como essas características se manifestam? Quem convive com um narcisista vai ter muita clareza, assim, de que está convivendo com uma pessoa com esse transtorno, porque geralmente apresenta muito na relação. Então, uma pessoa que é muito egoísta, egocêntrica e invejosa. Então, é uma pessoa também que é incapaz de amar a pessoa que está ali ao lado dela. Costuma ser uma pessoa muito manipuladora. Então, essas características, quando se trata de uma relação, é muito tóxico, adoece, né, quem está próximo ali. Uhum. Hoje, a palavra narcisista, ela ganhou uma popularidade muito grande e ela é usada muito como um xingamento. Mas quando o egoísmo e a questão de ser autocentrado chega ao narcisismo, qual é a diferença? Tem essa onda, né, de todo mundo diagnosticar tudo, mas esse não é o nosso papel, né, de sempre diagnosticar as pessoas a partir daquilo que elas apresentam. E acho que uma coisa que eu poderia trazer, assim, para trazer um pouco mais de transparência para esse tema é que o narcisismo, ele é fundamental para nossa construção, para nossa identidade e construção do eu. Então, eu, você e todo mundo que está assistindo aqui passa por um momento em que precisa se voltar para dentro. É um momento de bebê ali, que você é o rei do mundo, todo mundo te cuida, te alimenta. Você precisa estar no centro para você sobreviver. Então, esse é o momento em que o narcisismo ele te constrói como identidade. Mas quando a gente. E aí, assim, por todos nós termos passado por esse momento em que o narcisismo é necessário, a gente vai apresentar algumas características de, às vezes, sinto inveja, às vezes sou egoísta mesmo, porque preciso proteger aquilo que é meu. Mas quando a gente fala de um transtorno, a gente está falando quando extrapola. Então, é um momento em que você deixa essas nuances, elas dominam 100% do que você é. Então, a pessoa que tem o transtorno narcisista, ela não vai conseguir mesmo
se tirar do centro. Então, o egoísmo ele vai preponderar em todas as situações. Ele vai estar sempre se colocando à frente de outras pessoas, o que é para além, né, do egoísmo normal, inveja normal, algo que está do cotidiano. Uma pesquisa publicada pela BBC na revista Sex Roles mostrou que mulheres com traços de narcisismo apresentam maiores inseguranças do que homens. Como isso afeta as relações entre mães e filhos? Aqui eu tô entendendo que você tá me perguntando sobre insegurança dessa mulher na sociedade? É isso? Dentro de casa, às vezes essa questão de gerar competições entre as mães e seus filhos, ou causar intrigas familiares. Como essa situação de mulheres narcisistas serem mais inseguras gerarem situações dentro de casa, no cotidiano? Eu acho que a gente pode pensar no papel social, né? A mãe, hoje não, né? Desde muito tempo, a mãe ela é central para o desenvolvimento de uma pessoa. E na nossa cultura, a mãe ela é colocada ali no lugar de perfeita, santidade, a pessoa que não tem nenhum defeito. E aí, quando o transtorno narcisista aparece, coloca em falha essa figura feminina que estava ali antes colocada como perfeita, ideal. E essa figura, e além disso, é uma figura que é ela que desenvolve esse ser humano que está ali, né? Ela que cuida, ela que zela. E uma mãe narcisista, ela é incapaz de zelar, ela é incapaz de oferecer esse amor. E as consequências são graves, né? De quem se relaciona com uma mãe narcisista. Já que você puxou as consequências, quais são os impactos principais que conviver com uma mãe narcisista trazem na vida de alguém? São inúmeras. Eu vou trazer, eu acho que é muito importante a gente pensar que as figuras de cuidado são elas que proporcionam com que a gente tenha um desenvolvimento forte, um desenvolvimento onde você vai ser capaz de se relacionar com o mundo, consigo mesmo, de uma forma saudável. E quando a gente é criado por uma pessoa incapaz de amar, a gente também a gente acaba tendo algumas fragilidades nesse desenvolvimento. Então, essa pessoa vai ser constantemente manipulada, ela vai ser invalidada, vai ser questionada nas vontades dela, vai estar sempre ali à disposição do desejo dessa mãe. E nesse momento, essa pessoa ela vai se desenvolvendo de uma forma frágil, porque a autoestima vai estar fragilizada, a percepção de mundo vai ser fragilizada, e é muito comum que filhos de mães narcisistas tenham muitas vezes a ideia de que estão ficando loucas, de que de que a capacidade dela de pensar tá fragilizada porque essa mãe coloca em xeque o tempo todo as escolhas, os pensamentos, as ações desses filhos. Sim, e reconhecendo que o transtorno narcisista é algo que não é por vontade da própria mãe, então cabe muito a quem está no entorno lidar com isso. Quais são indicações que você dá para quem convive com uma pessoa narcisista todos os dias, principalmente quando é a mãe? A primeira coisa de tudo, empatia e cuidado também, porque, assim, e aqui eu não tô falando, nossa, aceite essa mãe como ela é, abaixe a cabeça para a forma que ela te trata, muito pelo contrário, é entender que ela é da forma que ela é, o transtorno narcisista é algo que faz parte dela e que você não pode fazer nada para mudar isso, não está nas suas mãos mudar. Mas o que você pode fazer é criar suas próprias defesas ali e fortalecendo sua autoestima, sua reflexão, buscar por pessoas mesmo que vão ser um apoio seguro para você na sua vida, então amigos, familiares, colegas de faculdade, por exemplo, que vão te dar um suporte que essa mãe não consegue dar. Ela é incapaz de dar. Entender isso te dá a possibilidade de se distanciar um pouco afetivamente, se distanciar fisicamente também, quando for possível, porque tem gente que não pode, né? É impossibilitado disso. Mas, ao mesmo tempo, ir se fortalecendo também, entender que essa mãe é assim porque ela é assim, você não é por sua causa. Sim. Muitas pessoas pensam que o ideal quando se tem uma mãe narcisista é se afastar de vez, no primeiro momento que consegue. Isso é o mais indicado, principalmente cortar esse laço de forma tão abrupta, porque
Ao mesmo tempo que às vezes a mãe tem comportamentos ruins, fica aquela dúvida, pô, às vezes ela se comporta bem, às vezes ela vai dar algum carinho. O ideal é mesmo cortar sempre esse laço de uma vez só, dessa forma abrupta. Quem dera fosse fácil seguir esses conselhos super radicais, né? A gente tá falando de uma figura essencial e central na vida de uma pessoa. É a pessoa que estava ali em todo o desenvolvimento desse filho. Então não é tão simples assim só cortar a relação, mas é preciso encontrar uma distância saudável, uma distância segura. Eu gosto muito de uma imagem, de uma história do porco-espinho, que é uma comunidade que está num lugar muito frio, uma comunidade de porco-espinho, e tá muito frio. Se eles ficam longe demais, eles morrem. Se eles ficam perto demais, eles se machucam. E eu acho que encontrar essa distância ideal é muito importante para qualquer relação que seja difícil, que pode machucar. E na relação com a mãe narcisista, geralmente próximo demais é muito doloroso. Então é importante ter um distanciamento. Eu acho que não cortar completamente se você for se fortalecer. E não é tão simples assim cortar um relacionamento com uma figura tão importante. Lauren, eu te agradeço muito por essa nossa primeira conversa, esse nosso primeiro contato. E não sai do sofá porque ainda tem mais. No próximo bloco, a Lauren vai responder perguntas dos nossos seguidores enviadas pelas nossas redes sociais e ainda tem o nosso quadro de indicações. O Na Sala de Casa volta já já. E estamos de volta na sua sala favorita. Lauren, a gente recebeu muitas perguntas dos nossos seguidores nas redes sociais sobre as mães narcisistas e as relações deles com elas. Então a gente queria que você respondesse e desse umas dicas para eles, tudo bem? Então a primeira pergunta é: como uma mãe que age com superioridade sobre a própria filha, os menosprezando os feitos deles, e é algo que surgiu durante a gravidez ou pode ser uma condição própria da mãe? Não necessariamente, pode ser uma condição que vem da criação dessa mãe, né? Ela pode ter sido exigida demais em relação ao desejo dos pais dela e esse transtorno narcisista veio daí, mas não necessariamente relacionado à gravidez. Não tem nada a ver com o filho. A forma que a mãe... o transtorno é uma condição anterior aos filhos. A outra pergunta é: por que a minha mãe gosta de se projetar na minha vida e sempre se posicionou contra os meus gostos pessoais? É muito comum que filhos de mães narcisistas tenham essa sensação, porque ela é real. Uma pessoa narcisista, ela quer estar no centro de tudo, de todas as relações. E quando ela vê esse filho, de alguma forma, escolhendo, estando no centro da própria vida, incomoda. E aí ela quer ocupar esse espaço de centro na própria vida do filho. Então, ela vai direcionar as escolhas, vai dizer que as suas escolhas não foram certas. Quando você tem sucesso, você fala, não, mas você poderia ter feito outra escolha, não foi tão bom assim. Então, a ideia é estar no centro dessa vida. Sinto que somos melhores distantes, mas sinto falta da figura materna. Como resolver? Resolver, eu acho que a gente vai conseguir resolver olhando para esse filho especificamente, sendo acompanhado por um profissional. Mas eu volto naquela ideia que eu te falei de buscar por relações que sejam seguras em outros espaços e que vão trazer um lugar para essa pessoa se sustentar, já que a figura materna ali falhou. Tem outra. É possível que os problemas psicológicos dos genitores, no caso os pais biológicos, passem para os seus filhos? Parece uma doença, né? Isso se passa, mas não é bem assim que funciona. Como eu comentei lá no comecinho, todo mundo passa por um momento de desenvolvimento do próprio narcisismo. E as condições que vão fazer uma pessoa ter o transtorno não necessariamente vão acontecer. Por exemplo, se eu estiver numa mesma situação que você, não necessariamente eu vou desenvolver o transtorno e você poderia desenvolver o contrário. Entende? Então, não é algo previsível dessa forma e não necessariamente a pessoa vai desenvolver um transtorno porque conviveu com a mãe narcisista. Nossa última pergunta dos nossos seguidores é: como impor limites para uma mãe com comportamentos narcisistas? Olha, a ideia aqui é você
falar. Então, vou dar um exemplo prático de é, você tá convivendo com essa mãe e ela diz que a sua escolha não foi correta, ou que você foi insuficiente em determinada situação. Você pode comunicar, olha, não concordo. Essa forma de se relacionar para mim não é saudável. Dessa maneira a gente não continua essa relação. Então sempre ir comunicando o que você está percebendo e se tiver insustentável, dá um passo atrás, busca pelo seu espaço, descola dessa mãe um pouquinho. É, e você tem mais indicações para as mães também, para as mães narcisistas, porque é comum, pelo menos é o que a gente vê na internet, é o que as pessoas dizem, que pessoas narcisistas não gostam de buscar tratamento, não gostam de reconhecer o problema. Você tem alguma indicação para essas pessoas, para o que elas podem fazer para melhorar tanto suas relações interpessoais, tanto a relação com o próprio eu? Olha, é realmente as pessoas com transtorno narcisista vão custar buscar por tratamentos porque elas pensam que elas são perfeitas. Por que eu vou buscar um tratamento se eu sou perfeita? E, assim, se eu pudesse dizer para essa pessoa, eu falaria, busque tratamento, suas relações estão ficando comprometidas pela forma que você se relaciona. Mas eu acho que, assim, é um caminho que a pessoa vai fazer e é muito comum que elas cheguem no dentro dos 30, 40 anos e veem que as relações estão todas fragilizadas e busquem, de certa forma, por um atendimento. Mas isso não quer dizer que essa pessoa ela vai se curar desse transtorno, porque é uma condição dela. Então, a minha dica seria mais para quem convive com essas pessoas, porque quem, quem tem o transtorno vai passar pelo caminho dele e dificilmente vai buscar por ajuda porque se sente perfeito. Uhum. Então a gente vai encerrar esse bloco, a gente vai passar para um intervalo rapidinho. Muito obrigada, Lauren, pelas suas respostas e pela ajuda que você trouxe pra gente. A gente volta já já. Estamos de volta com Na Sala de Casa. A gente está aqui com a Lauren e estamos aqui nesse programa falando sobre mães narcisistas. Já trouxemos as problemáticas, as indicações. Agora a gente também quer falar sobre possibilidade de tratamento para quem tem narcisismo, para quem é narcísico. Lauren, você pode trazer para a gente essas possibilidades, essas indicações para quem tem o transtorno de narcisismo? Uhum. Primeira coisa, a pessoa conseguir identificar que as relações dela estão fragilizadas e isso por causa da condição, da forma que ela se relaciona com o mundo. E eu acho que essa pessoa precisaria de um tratamento multidisciplinar. Então, com psicoterapia, para entender onde que a coisa falha, onde que fica difícil se relacionar com o outro. E também com o psiquiatra, que vai fazer esse acompanhamento junto com o psicólogo e psiquiatra. Tem alguma técnica, alguma coisa que a pessoa pode fazer, incluir no seu dia a dia, para ir amenizando esses comportamentos, para se ajudar também? Eu não tenho uma técnica para te falar, porque essa pessoa precisaria identificar que ela se relaciona dessa maneira. E quem tem um transtorno narcisista não tem a capacidade para se perceber nesse lugar. Certo. Muito obrigada. A gente, antes de encerrar o nosso programa, a gente quer fazer o nosso quadro especial de uma entrevista ou uma indicação. Então, pensando todo esse programa que a gente teve, toda essa conversa, que tipo de filme ou série você indicaria pra gente assistir para refletir esse tema? Tem 2 filmes legais que trazem de uma forma mais sutil esse papel dessa mãe narcisista. Primeiro é Enrolados, a Gothel. Gothel, amo uma Gothel. Ela apresenta ali traços narcisistas e é bem legal para quem quer sentir como que é mais ou menos ali a manipulação que ela traz ali com a filha. E também Coraline, a outra mãe, que também usa de manipulação para conseguir aquilo que ela gostaria em relação a essa filha. Uhum.
Infelizmente, o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a Lauren por ter estado aqui, por disponibilizar o seu tempo e por trazer uma visão tão acolhedora para um tema que é tão difícil, tão marginalizado pelas pessoas. Então, esse foi o nosso Na Sala de Casa de hoje, um espaço para a gente conversar sobre temas diários, mas que se tornam um tabu dentro de casa. Eu agradeço muito a sua participação e até a próxima.